Olá, eu me chamo Mariane do Nascimento, sou acadêmica da quarta fase de agronomia da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, e bolsista de iniciação científica do Instituto de Melhoramento Genético Molecular, ULAB e MEG. Eu vou falar sobre a associação entre variáveis do sistema reticular em genótipo de feijão, considerando dois métodos de fenotipagem. Bom, para dar início, o feijão é uma cultura de extrema importância no cenário agrícola brasileiro. E com base nisso, os programas de melhoramento genético de feijão, eles têm se preocupado em desenvolver plantas com sistema reticular aprimorado para aquisição tanto de água como também de nutrientes. Porém, o método de fenotipagem do sistema reticular, como também a época de avaliação de raízes, ainda não foi claramente definido, tá? Assim, o objetivo do trabalho ele foi verificar a associação entre variáveis propostas em relação a dois métodos de fenotipagem, que seria o método Scanner e o método Chauvelin, e também considerando três estágios de desenvolvimento da cultura de feijão, sendo o estágio V4, R6 e R8. Para avaliar essas variáveis em relação ao desenvolvimento do sistema reticular, foram selecionados 6 genótipos de feijão, sendo 2 genitores e 4 progênies das gerações F2, F3, F4 e F5. Esse experimento ele foi conduzido em 2 locais, sendo o primeiro no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC Lages, e também conduzido em Concórdia, Santa Catarina. E o delineamento experimental utilizado foi látice simples 6x6, com 2 repetições. As avaliações foram feitas através de uma combinação de 2 métodos de fenotipagem de raízes, como eu já vim falando, sendo elas Scanner de Chauvelin, mostrando aqui no slide as imagens da condução do experimento, sendo a primeira foto do Chauvelin e a segunda foto do Scanner. Essas análises elas foram avaliadas nos 3 estádios de desenvolvimento da cultura de feijão, como eu já havia dito, sendo o estádio V4, que corresponde à emissão do quarto trifólio, o estádio R6, que representa a floração, e, por último, o R8, sendo o estádio de enchimento de grãos. E para a avaliação, através do método Scanner, foram avaliadas as variáveis de comprimento total de raízes, área projetada de raízes, o volume de raízes e o diâmetro médio de raízes. Já para o método de fenotipagem de Chauvelin, foram avaliadas as seguintes variáveis: o comprimento vertical de raízes, o comprimento horizontal esquerdo, comprimento horizontal direito de raízes e o ângulo de inserção de raiz basal. Após as informações coletadas e tabeladas para descrever a resposta das variáveis para os 2 métodos de fenotipagem determinados, foi utilizada a metodologia por análise de correlação, com auxílio do software SAS. Inicialmente, foi feita a correlação das variáveis do método Chauvelin, assim conforme a tabela abaixo, os resultados eles obtiveram apenas uma associação entre variáveis, sendo CPHE com CPHD, que seria o comprimento horizontal esquerdo com o comprimento horizontal direito das raízes. Eles estão associados em 0,49. Esse efeito positivo das variáveis, relacionando ao comprimento do sistema reticular, demonstra que há ganho proporcional em relação às 2 variáveis. Sendo assim, a seleção combinada desses caracteres, eles demonstram ganhos satisfatórios quando se fala em comprimento de raiz. Agora, feito a mesma avaliação para o comprimento com as variáveis de Scanner, mostrando ali na tabela, os resultados eles determinam aproximadamente 83% de associação entre variáveis analisadas. Porém, a gente dá destaque ao COMP e o APROG, que seria o comprimento total, e a área projetada de raiz, isso resultou em uma associação de 0,89. Então, isso demonstra, em termos genéticos, vantagem quando relacionado ao sistema reticular. Ou seja, quanto maior o comprimento total do sistema reticular, consequentemente maior a área projetada de raiz, favorecendo assim mais eficiência quando a gente fala em absorção de água e nutrientes pela planta do feijão. Mas, para as variáveis COMP com DMM, que seria comprimento total do diâmetro médio de raiz, associadas a menos 0,44, ou seja, tem uma correlação negativa, isso indica que o desenvolvimento de genótipo de feijão com maior comprimento total do sistema reticular proporcionará uma obtenção de um diâmetro médio de raiz menor. Sendo assim, a seleção combinada nesses caracteres pode promover ganhos insatisfatórios
no caráter de desenvolvimento do sistema radicular. E, por fim, com a junção das variáveis tanto do Skinner como do Chauvelomix, se teve uma correlação negativa, aproximadamente de 7% das variáveis. Isso indica que o efeito contrário das variáveis relacionadas ao sistema radicular por conta do efeito indireto das demais variáveis. Sendo assim, a seleção combinada nesses caracteres pode não promover ganhos satisfatórios no caráter de desenvolvimento do sistema radicular, para melhor aproveitamento tanto de água como de nutrientes para a planta do feijão, né? Porém, podemos destacar as variáveis a PROG com COMP, sendo área projetada de raiz com comprimento total, associadas a 0,89, e também o VOL com a PROG, sendo o volume de raiz com área projetada, associada a 0,84. Essas associações têm uma correlação positiva. Isso indica que a área projetada de raiz tem uma grande interação quando diz respeito ao sistema radicular de feijão, que é relacionado às demais variáveis. Isso traz, assim, ganhos e benefícios na produção. Finalizo, assim, a minha apresentação sobre a associação entre variáveis do sistema radicular e genótipos de feijão, considerando 2 métodos de fenotipagem. Obrigada pela atenção.